Conceitos básicos da programação. A programação é a área da informática responsável por criar instruções que permitem aos computadores executar tarefas específicas. Para desenvolver qualquer programa, é necessário compreender alguns conceitos fundamentais que servem de base para praticamente todas as linguagens de programação. 1. Variáveis. As variáveis são um dos primeiros conceitos aprendidos em programação. Podem ser entendidas como caixas onde se deposita informação, permitindo armazenar dados para serem utilizados ao longo da execução de um programa. Cada variável possui um nome e pode guardar diferentes tipos de dados, como números, texto, valores lógicos, verdadeiro ou falso, entre outros. Por exemplo, uma variável chamada idade pode armazenar o valor 20, enquanto outra, chamada nome, pode guardar o texto João. O conteúdo de uma variável pode ser alterado sempre que necessário, tornando-a um elemento essencial para o funcionamento de qualquer algoritmo. 2. Estruturas de controlo e estruturas de repetição. As estruturas de controlo determinam o fluxo de execução de um programa, permitindo que este tome decisões ou repita determinadas ações. As estruturas condicionais verificam se uma determinada condição é verdadeira ou falsa antes de executar um bloco de código. Exemplos comuns são as instruções if, else e switch. Já as estruturas de repetição permitem executar um conjunto de instruções várias vezes, evitando a repetição desnecessária de código. Os ciclos for, while e do while são exemplos muito utilizados para percorrer listas de dados, realizar cálculos repetitivos ou executar tarefas até que uma condição seja satisfeita. Estas estruturas tornam os programas mais inteligentes, dinâmicos e eficientes. 3. Funções. As funções são blocos de código reutilizáveis criados para realizar uma tarefa específica. Em vez de escrever o mesmo conjunto de instruções várias vezes, o programador pode criar uma função e chamá-la sempre que necessário. Uma função pode receber dados de entrada, chamados parâmetros, processá-los e devolver um resultado. Esta abordagem melhora a organização do código, reduz a duplicação de instruções e facilita a manutenção e a leitura dos programas. À medida que um projeto cresce, o uso de funções torna-se indispensável para manter o código estruturado e modular. 4. Estruturas de dados. As estruturas de dados são formas organizadas de armazenar e manipular informação. Entre as mais utilizadas, encontram-se os arrays, as listas e os dicionários. Os arrays e as listas permitem armazenar vários elementos numa única variável, facilitando o acesso e a manipulação de conjuntos de dados. Já os dicionários organizam a informação em pares de chave e valor, permitindo localizar rapidamente um dado através da sua chave. A escolha da estrutura de dados adequada influencia diretamente a eficiência e o desempenho de um programa. 5. Algoritmos. Um algoritmo é uma sequência lógica de instruções criada para resolver um problema ou executar uma determinada tarefa. Antes de escrever código, é comum planear o algoritmo, definindo passo a passo como o problema será resolvido. Por exemplo, um algoritmo para calcular a média de um aluno deverá indicar a sequência correta de ações, receber as notas, somá-las, dividir pelo número de disciplinas e apresentar o resultado. A qualidade de um programa depende, em grande parte, da eficiência do algoritmo utilizado. 6. Código-fonte. O código-fonte corresponde ao conjunto de linhas de texto organizadas, escritas numa linguagem de programação, que descrevem todas as instruções que o computador deverá executar. Nesta fase, o código ainda não foi compilado ou interpretado para gerar um programa executável. O código-fonte é desenvolvido pelos programadores e pode ser editado, corrigido e melhorado continuamente. Após a compilação ou interpretação, transforma-se em instruções compreensíveis pelo computador, permitindo que a aplicação funcione corretamente. Conclusão. Os conceitos de variáveis, estruturas de controlo e repetição, funções, estruturas de dados, algoritmos e código-fonte constituem os pilares da programação.
Dominar estes fundamentos permite compreender o funcionamento das linguagens de programação e desenvolver aplicações mais organizadas, eficientes e fáceis de manter. Independentemente da linguagem utilizada, estes conceitos estão presentes na maioria dos projetos de software e representam a base para a aprendizagem de conteúdos mais avançados.